Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 6, João Evangelista em Roma, na parte 2, Urbano em espírito, chorando sem parar, enquanto o corpo estremecia nas luxuosas mantas de pelos de camelo, trava com João o seguinte diálogo. Mestre, vieste confirmar que sou teu discípulo, pelo que tenho feito em defesa do patrimônio da tua igreja? Viemos verificar se ainda lhe resta no coração algum amor pela humanidade. Será que apareceste nesta memorável noite para entregar ao teu único representante na terra os poderes indispensáveis para a tomada de Jerusalém, onde tudo nos pertence por herança dos teus valores? Viemos para que os encarregados da Boa Nova no reino se compadeçam dos sofredores, vistam os nus e deem pão aos famintos. Se praticares os preceitos do Evangelho, terás muito mais do que Jerusalém, porque as virtudes concentradas no coração valem mais do que o mundo inteiro. Urbano II não sabia como portar-se diante do emissário de Jesus, estando sua mente completamente desequilibrada e o raciocínio parecendo que nunca funcionara. Seus atos eram como uma máquina a seguirem enfumaçados estatutos, velhas leis e ideias dos altos representantes da igreja que a razão recusaria. Com algum esforço, levantou-se diante de João Evangelista, limpou a velha garganta, acostumada a reproduzir as ameaças das sombras, prosseguindo. Digníssimo Senhor, perdoa-me se o ofendo com o que proponho, mas bem sabes que Satanás está solto no mundo, com todo o seu rebanho de trevas, bem como não ignoras os destroços feitos por eles, mesmo no seio da Igreja de Deus, que nos foi entregue para o devido zelo. E se ele abriu luta contra nós, temos de defender, não a nós, mas a casa do Senhor, que parece-nos estar sendo invadida por malfeitores. Se não estivermos enganados, o diabo, sob a chefia de Maomé, atua através dos turcos, pela força de sua religião. A sutileza deles é tão grande que intentam derrubar a nossa Santa Madre Igreja, através do túmulo do Senhor, em Jerusalém. É preciso, então, ainda que, contra a nossa vontade, que desembainhemos a nossa santa espada e liquidemos o inimigo, porque violência só se conhece com violência. Que achas do que falo? Meio aturdido, torna a sentar-se preguiçosamente na suntuosa banqueta, o vidente de Patmos, diante do sumo pontífice, com a serenidade que lhe era peculiar, fala brandamente, mesclando energia no seu verbo encantador. Urbano, meu filho, não pretendemos fazer da casa de oração que Jesus inspira um quartel. Não pretendemos transformar os fiéis que alimentam as vidas com esperança e fé em milicianos que usam da espada para matar. Não pretendemos usar o nosso verbo sagrado preparado para a difusão do Evangelho para o comando de exércitos. A própria igreja que diriges está farta de bens alheios, dos quais a vitória concede ao vencedor o direito do saque e da rapina. E para esse tipo de faltas, nada falaremos. Deixemos que o faça o nosso irmão maior, Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste. Se cobiçar já constitui desvio da lei, quanto mais assaltar, saquear. Se Satanás está solto no mundo e avança na direção da igreja e dos fiéis, qual o dever da tua autoridade? Será copiar o que eles fazem em plena inconsciência da vida? Não. Somente vencerás os inimigos com estratégia mais elevada, e para que essas lutas, Cristo, o comandante maior, deu numerosos exemplos quando a sua doutrina foi atacada e quando ele mesmo foi perseguido. Se tua memória não te favorece, recordemos o que ele próprio falou a Pedro, frente ao servo do sumo sacerdote. Embanha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, sob a espada perecerão. E ainda apanha a orelha decepada e a coloca no lugar. Esse gesto não é a completa desaprovação da violência nas hostes do cristianismo? Se o Cristo fosse de violência, não precisaria dele o mundo.
pois ele já se encontra com abundância em toda a terra. Ele é o amor universal, pois essa virtude é qual gema, preciosa nos riachos, em se falando da terra. Defende a tua igreja e o teu reino com amor, meu irmão. Defende-a de Satanás, como dizes, com a caridade. Defende-te dos inimigos, se os tiveres, com o perdão. Cultiva todos os preceitos do Divino Mestre, que a vitória virá por acréscimo de misericórdia. E se Deus achar conveniente que os violentos fiquem com os bens terrenos, entregam-os com alegria e obediência, que os valores maiores são aqueles que a ferrugem não destrói nem a traça corrói. O sentimento elevado do coração é patrimônio eterno na eternidade da alma. Além de tudo isso, estás próximo a voltar para essa pátria, e é conveniente que te lembres do capítulo 12, versículo 20 de Lucas, que assim preceitua. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? E no versículo 21 do mesmo capítulo arremata com sabedoria: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Para quem, meu filho, amontoaste tanta riqueza, logo virás para cá, e nem mesmo teu corpo de lama poderás trazer, entregá-lo-á à terra, porque da terra ele procede. Ele é um empréstimo passageiro, sabe o que te acompanhará para cá? Somente o bem ou o mal que tiveres feito, e receberás nas mesmas proporções deste aos outros. O sacerdote, com a boca semiaberta, mastigava o alimento divino sem, contudo, sentir seu elevado sabor. João Evangelista dá tempo para que a massa doutrinária possa fermentar e o silêncio reina no ambiente. Nisto, o chefe do cristianismo lembra-se de algo do Evangelho e comenta meio inseguro: amado Senhor, falaste que não vieste trazer a paz, mas a espada. Não sei como encontrar isso no Evangelho, mas sei que existe. Pareceu bem seguro nessa investida para confirmar seus atos trevosos na terra. João perpassa nele os olhos calmos, como se estivesse abençoando uma criança, e assim dispõe suas ideias. O que acabas de dizer, meu filho, está em Mateus capítulo 10, versículo 34, assim transcrito nos moldes modernos. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Sei que não desconheceis os pais da igreja, que suspenderam as colunas teológicas do apostolado romano, como Santo Agostinho, bispo de Hipona, nascido no século IV da era cristã, teólogo, filósofo, moralista e dialético. Homem que, àquela época, já sabia colocar em conexão a inteligência e a fé. Ele repetiu muitas vezes qual era a espada que Jesus veio trazer para a luta do mundo, chegando ao ponto de ser colocada à margem dos valores reais da igreja. E desconheces isso? Jesus veio trazer, sim, a espada, mas a espada da verdade, que corta mais do que todas as outras. A espada do perdão, que vence mais que todas as armas. Veio trazer a espada do amor, que domina muito mais do que os exércitos reunidos de todos os povos. Urbano II abaixa a cabeça e não tem coragem de olhar mais para a cândida alma que dialoga com ele e que supunha ser o Cristo. Consciente do que ouvira, pois tinha amplos conhecimentos dos tratados teológicos, recomeça a chorar, reconhecendo sua inutilidade. Na verdade, com as cruzadas ateara fogo nos lares cristãos, mas como apagar? E as labaredas cresciam como nunca. Queria morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer. Sinto que Deus me chama e debruça na banqueta em pranto contínuo. O mestre de Éfeso articula docemente: Urbano, Deus te chama na verdade, porém te chama para viver. Te chama para que faças alguma coisa que possa aliviar os sofrimentos humanos, a fome, a peste, a nudez, os infortúnios, os ocultos que devastam grande parte dos bairros de Roma. Eleva a tua igreja acima das misérias humanas, consola e abençoa, ajuda, serve e estende. Urbana fraternidade entre os corações, pois somos todos filhos de Deus e herdeiros do Cristo. Ele, na verdade, deixou à igreja a posse dos bens imperecíveis da alma para que ela pudesse repartir sem estipular preço, repartir sem trocas exageradas, sem permutas vergonhosas. Parece-nos
que julgas inimigos da igreja de Satanás têm mais respeito pelas coisas santas porque desconhecem o que conheces. A iniquidade assola a humanidade vergasta os povos em todas as direções, mas o pior é que essa iniquidade se enraiza em Roma. E se não é muito dizer, na casa que dizes pertencer ao apóstolo Pedro, a quem encontrei há pouco tempo falando aos muçulmanos no plano espiritual, quando estavam em sono. Levanta, meu irmão, e vive para Deus, para a humanidade, para a tua igreja, no bem absoluto, onde não existem fronteiras. Levanta, toma o teu fardo e anda. Começa a amar a Deus sobre todas as coisas, pelo menos os que se aproximam de ti como a ti mesmo. Essa é a lei e os profetas. O sumo pontífice acorda ao longo do sono, assustado. Os olhos denunciam pranto ininterrupto, coisa difícil de se notar na sua postura de homem guerreiro e espírito decidido. O sol já banhava Roma há várias horas. Os cardeais já tinham sido sucedidos muitas vezes e sua santidade dormia. A apreensão era geral, mas afinal acordara. Suava, mas nas quentes mantas de que alguém prestimoso ajudou a se desvencilhar com rapidez. Não dera de pronto, ao levantar-se, que a sua mente ainda vibrava o diálogo que tivera em sonho. Dá alguns sinais com os longos dedos e seu imediato cardeal Palini assenta-se ao lado. O sumo pontífice narra para ele todo o seu sonho, dá alguns suspiros e firma-se nesse aconchego de conversa. Amanhã a gente faz essa parte. Olha, vamos lá, gente. A princípio, o Urbano pensa que ele está conversando com Jesus. E ele está num desdobramento em sonho, né? Tendo esse diálogo, onde ele recebe as orientações de que os passos que ele está tomando nas cruzadas está totalmente errado. Quando o Urbano se defende e fala, né? Naquele... Cadê? Naquele versículo onde ele diz assim, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele quer... como que eu posso dizer? Ele quer argumentar de que a entrada em outros territórios, a conquista de outros territórios é para massacrar o diabo que está solto, que está conquistando outros espaços, e que a entrada de soldados conquistando esses territórios seria matar o diabo, acabar com a propagação de ideias que são contra a igreja, que a igreja é a maior representante de Deus na terra, e só ela cabe expandir as palavras do Cristo, só ela pode falar com autoridade sobre o Cristo e sobre Deus. Então é aquela coisa do autoritarismo, é aquela coisa da ditadura, é aquela coisa do só eles que têm o poder, só eles que podem mandar, só eles que podem conquistar, só eles que podem, né? E isso vai completamente contra tudo que Jesus ensinou. E Francisco de Assis, né, que é João Evangelista aqui ainda, né, se apresenta para ele. Ele não tem uma visão clara de quem é que está se apresentando para ele no desdobramento, pensa que é o próprio Jesus, já que no seu ego ele é um intermediário, né, um cara que está muito perto de Cristo e de Deus, então a sua prepotência, mesmo que no desdobramento, chega a pensar que ele está conversando com Cristo. E aí é onde ele cita, né, para poder argumentar, para poder se defender, ele fala, não, mas tem uma parte que Jesus disse, né, que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Só que aí o João Evangelista, que é Francisco de Assis, ele fala, a espada da verdade, do amor, da dedicação ao próximo, do bem. Não é a espada que mata, mas a espada que cerceia a liberdade das pessoas através da verdade. É a espada da verdade, não é a espada da ignorância, da violência. Muito do que Jesus dizia, ele falava em parábolas, ele falava figuradamente, ele não falava explícito, até porque ele sempre disse para nós que nem tudo que ele fosse dizer, a gente estava preparado para receber. Como que a gente pode pegar uma criança que está se alfabetizando e dar para ela uma equação de segundo grau para ela resolver?
Ela vai olhar aquele monte de número e letra, ela não sabe fazer nada. Ela vai pegar aquilo ali e vai rabiscar, porque ela não sabe nem fazer 2 mais 2 ainda. Então a mesma coisa acontece em diversos períodos da nossa história. Tem coisas que nós não estamos preparados, então não vai vir pronto. Vai vir em forma de desafio, para que a gente vá desenvolvendo a nossa inteligência em razão daquela provocação, para que a gente tenha o mérito de resolver aquela questão. Então, alguns ensinamentos de Cristo foi dito em parábolas, figuradamente. Quando se diz espada, pela nossa ignorância, a gente imagina que é a espada da morte, espada de guerra, espada de violência. Quando a gente vai atingindo um grau maior de conhecimento, a gente entende que a espada é uma forma de abrir caminhos. Abrir caminhos através do quê? Verdade, amor. Então a espada é referente à vida de Cristo, o que ele representa para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é amor. Então nossa espada é Jesus. A nossa espada, ela é reviver os ensinamentos do Cristo. É isso. E no desdobramento, para ele, que ainda tem aquela coisa, né, da prepotência, do orgulho de ser o mandante das cruzadas, o contribuinte para aquela violência toda, fica tudo distorcendo na cabeça, né? Fica aquela confusão toda entre o que acreditou até ali e o que está sendo colocado para ele naquele momento como despertar de consciência. E se vocês já tiveram esse momento de despertar de consciência, eu tô tendo. Para algumas coisas eu tô tendo. Gente, dói. Quando a espiritualidade vem falar que a consciência dói, eu não sabia o que era isso, né? Os espíritos quando chegam no plano espiritual e percebem que errar a consciência dói. Ela é que nos prende, né? Ela é que nos encarcera, porque nós temos alguns defeitos, algumas falhas, que quando bate a consciência, ela nos prende, ela nos tortura a gente, né? Eu não fazia ideia do que era isso até começar a ter esses picos de consciência. E quando bate a consciência, você fala, caramba, tinha coisa que eu podia ter feito diferente, gente. Por que eu não fiz? Sabe? Isso é o despertar. Então, aqui a espiritualidade mostra que eles vêm através dos sonhos. Quantos de nós não tem isso? Sonhos, que é o desdobramento. Encontros no plano espiritual, com parentes, amigos, com a espiritualidade que acompanha o nosso dia a dia, desde quando nós reencarnamos, o nosso anjo de guarda. E aí, nesses sonhos, muitas das vezes, a gente acha que sonha com, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que aconteceu recentemente. Olha, há pouco tempo, não faz tanto tempo assim, eu sonhei que eu estava numa casa de ração com o meu pai, que já é desencarnado, e ele falou para mim assim, filha, vai buscar areia para os bichinhos daqui, né? Aí eu fui buscar areia para os bichinhos dessa casa de ração onde meu pai estava. Quando eu cheguei lá para poder pegar a areia, aconteceu uma situação com pessoas e logo em seguida eu me vi num outro local. Um local aberto, grande, branco, a parede branca, e aí apareceu o meu marido. Aí ele, Patrícia, eu tô aqui cuidando das coisas, eu fiz isso, ele era tipo o professor Pardal, né? Aí ele criando uma série de coisas naquele ambiente todo branco. Ele falou, eu tô preparando tudo isso daqui para quando você voltar, né? Para quando você chegar. Aí eu, beleza, tô feliz, porque eu vi meu pai, vi meu marido, né? E quando eu saí desse ambiente, eu já entrei num ônibus. E nesse ônibus tinha um monte de sapato em cima dos bancos, o ônibus vazio, e eu fui sentar lá no fundo, o motorista falou assim, tá na hora de você descer. Eu falei, mas eu não tenho sapato para descer. Ele falou assim, você pode escolher qualquer um desses. Eu falei, mas qualquer um desses eu não consigo andar. A minha perna não vai obedecer. Ele falou, pode escolher qualquer um desses sapatos e pode descer, tá no seu ponto. Aí eu escolhi uma sandália, uma sapatilha de cardaço, bem, uma solinha bem fina, coloquei,
andei, e olha que todo esse sonho eu andei e não vi minhas pernas. Na hora que eu fui descer do ônibus, eu observei que os meus pés estavam andando normalmente. Eu tinha força no meu calcanhar, eu sentia meu calcanhar dobrar, coisa que eu não sinto no meu dia a dia. A doença não me permite isso. E aí eu comecei a andar na calçada e logo em seguida apareceu do meu lado a minha mãe. E quando ela apareceu, eu não tive mais nenhuma sensação ruim, porque eu já tive muito problema com a minha mãe no passado. Eu não tive nenhuma sensação ruim, eu tive uma sensação até que tranquila, agradável. E a gente começou a andar na calçada e eu estava feliz porque eu estava andando direitinho. Conclusão, um sonho doido como esse que eu passo pelo meu pai, meu marido, minha mãe, que todos os três são desencarnados, todos os três nós tivemos lá os nossos conflitos. O que me fez entender no final das contas? Eu andando bem, eu andando certinha, de sapato, coisa que eu não ando. Eu ando de pantufa e ando toda tortinha, né? É que o perdão sendo estabelecido, eu volto a caminhar normalmente. Às vezes a espiritualidade não vai trazer pronto para você o recado. Ninguém vai chegar em você e vai falar assim, Patrícia, perdoa teu pai, tua mãe, teu isso, teu aquilo, né? E quando tudo estiver limpo no teu coração, você vai andar normalmente. Eles não vão vir assim direto. Eles vão trazer figuras, eles vão trazer cenários para que você pense sobre aquilo. Aí eu falei, caramba, o perdão foi estabelecido, né? Tá tudo bem entre nós quatro. Eu, marido, mãe e pai. Então tá perto de eu resolver o meu problema físico. Quando eu sair dessa encarnação, eu não vou precisar mais ficar doente. Isso traz um acalanto, traz um, sabe, acalento, acho que é acalento, né, que fala. Traz um benefício para a alma, gente. Traz uma sensação de leveza, de certeza. Os nossos sonhos, nossos desdobramentos, eles são assim. Ninguém vai chegar em você. Agora, aquela coisa de sonhei com uma cobra, nossa, agora tem que tomar cuidado porque eu vou ser picado por alguém. É misticismo. Esquece isso. Desculpa quem acredita. A gente tem que, né, respeitar a crença de cada um, mas, gente, não. Sonhei com coelho significa que eu vou procriar um monte de filho daqui por diante. Não, não é bem assim. Esses sonhos simbólicos aí, não é bem assim. Tem muito misticismo envolvido no meio. Muita coisa que não tem nada a ver. Agora, a gente tem que se atentar aos desdobramentos, as pessoas que vêm passar mensagem pra gente. A mensagem nem sempre ela é direta, como eu tô querendo passar para vocês, mas ela vem indireta para que a gente entenda, fique subentendido o que pode ser, né? E a gente tem que ter o nosso mérito de descobrir. A espiritualidade não dá nada de mão beijada. Quando eu tenho vontade de fazer o bem às pessoas, eu tenho esse ímpeto de querer fazer, de deixar tudo pronto, né? E eu recebo aqueles puxões de orelhas assim, terríveis. Não é assim, Patrícia, não pode deixar tudo pronto, a pessoa tem que ter o mérito dela, ela tem que fazer a parte dela. A última pessoa que eu tentei ajudar agora, eu comecei, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar, vou fazer, né? Aí eu vi que da parte da outra pessoa, o corpo tava muito mole. Do tipo, eu vou fazer metade do que ela fala que é pra fazer. Eu falei, opa, paro. Por quê? Porque a pessoa tem que ter um mérito, a pessoa que tem que agir, a pessoa que tem que reagir diante da ajuda que ela tá recebendo. Senão ela não tem mérito. E é isso que a espiritualidade faz. Eles vêm trazer a comunicação de várias formas. E o desdobramento, o sonho, é uma delas. Mas eles não vão trazer pronto. Eles vão trazer semi-pronto, semi-cozido. Você termina de cozinhar, temperar, você vai ter que saber se servir, se alimentar adequadamente para que você fique bem. Então o urbano começa a ser instigado na época das cruzadas, que ele ordenava, a mudar esse processo, através dos próprios conhecimentos que ele tem. Conhecimentos bíblicos, mas sendo usados de uma forma errada. Então eles começam a despertar essa consciência em urbano. Como nós também temos os nossos momentos de despertar, seja através da nossa religiosidade, seja através dos nossos desdobramentos, seja às vezes através de uma palavra amiga,
O despertar da consciência, ele transforma muito uma pessoa. Pode acreditar.